Bom, nesse vídeo vamos ver a versão do Isaac Barrow para a relação entre integração e derivação que a gente encontra no teorema fundamental do cálculo. Isaac Barrow foi um professor do Isaac Newton e ele dá uma versão geométrica a uma das relações dadas no teorema fundamental do cálculo. Basicamente, ele vai mostrar como você, dado uma função, se você faz a integral, quer dizer, se você calcula a área da região entre a curva e o eixo, e depois você deriva, ou no caso da demonstração dele, procura a reta tangente, você tem uma relação dessa espécie de derivação com a função original, né? Então aqui a versão do Isaac Barrow é a seguinte: você começa com essa curva aqui, ZGE, aqui está o eixo VD, esse é o eixo horizontal, e aqui essas aqui são as ordenadas VZ, PG, DE. Hoje em dia a gente diria que tem um eixo X aqui horizontal, com esse sentido, e o eixo vertical tem esse sentido para baixo, né? E aí, uma das hipóteses é que as ordenadas são crescentes, quer dizer, a curva, essas ordenadas aqui vão crescendo. A gente diria que a função, né, a função cujo gráfico é a curva, é uma função crescente. Então essas são as hipóteses. A gente constrói a seguinte curva V e F. Como que a gente faz essa curva? Para cada ponto aqui do eixo, a gente considera um ponto aqui como uma espécie de margem. Então, assim, ele vai ser o outro extremo de um segmento vertical que é dado por essa equação. R vezes R, que é um segmento fixo de comprimento R, né? Vezes DF, quer dizer, o retângulo de altura R e base DF vai ter a mesma área que essa região aqui, VD é Z. Então, dado o ponto D, você vai ter a área da região e o DF é a altura do retângulo de base R que tem a mesma área que essa região. Então, basicamente, hoje em dia a gente diria que DF é a área dessa região, né, dividido por R. Naquela época eles não relacionavam direto o comprimento, magnitudes de tipos diferentes como comprimento e área, né? Então, para você relacionar esse comprimento com uma área, você tem que multiplicar por uma constante, que seria outro comprimento, assim. Então, aí você tem uma área retangular que é igual a essa área aqui, né? Então, você está fazendo uma igualdade de magnitudes do mesmo tipo. E agora a gente vai definir um ponto aqui T. Para cada D, você define T como? Define assim: dt dividido pela constante R, né, que é o tamanho desse segmento aqui fixo, é igual a df, a razão df sobre dE. Então, dE é dado pela curva, é a ordenada da curva relacionada com ponto D. Ponto D, esse aqui, né? E o f é a imagem, né, da outra curva que serve como integral, né, da curva original.
Então a gente está aqui, para cada ponto D vai ter uma razão df sobre dE, e essa razão, né, vezes R é igual a dt. Daí você obtém o ponto T, esse ponto T aqui, né? Aí a grande pergunta, TF, que é esse segmento aqui, que é essa reta aqui, que passa por T e F, é tangente a essa curva aqui V e F? A resposta é que sim, né? Vamos observar o seguinte, se a gente fizer aqui, escolher um ponto I na curva, traçar a vertical até a curva original, ZGE. Então a gente pega IG, vai cortar aqui a curva no ponto G, e G paralelo a VZ, né? Quer dizer, vertical. E L é horizontal, paralelo a VD. Então, dado o ponto I, a gente constrói IG e IL, IG vertical e L horizontal. Então a gente vai ter o seguinte, LF sobre LK, que o K é o ponto de TF que corta IL. Então, LF sobre LK, por semelhança de triângulos, é igual a DF sobre DT, né? DF sobre DT. Que é igual a DE sobre R. Por quê? Por causa dessa relação aqui que define dt. Então, df dividido por dt vai ser igual a dE sobre R. Agora, vale isso aqui. R vezes LF é DE vezes LK. Por quê? Pelo seguinte. R vezes LF é igual a R vezes DF menos R vezes PI, né? R vezes LF é R vezes DF menos esse segmento aqui DL, que é igual a PI menos PI. Só que aqui, R vezes PI, pela definição da curva VIF, é essa área. E R vezes DF é essa área toda de VZ até DE. Então a diferença é que área? É essa área aqui em vermelho. PD é G. Agora, então aqui, isso aqui é a área de PD é G. Agora vamos usar o R vezes LF, que é esse cara aqui, R vezes LF, LF, para achar assim alguma relação entre o LK e o LI. R vezes LF é DE vezes LK pela relação anterior, né? DE vezes LK igual a R sobre LF.
Mas o R vezes LF é essa área aqui em vermelho. O que a gente pode obter disso, né? Então, R vezes LF, essa área em vermelho, que está o LF, mas ele é DE vezes LK. Agora, PD é G, é menor que essa área aqui, PD, desse retângulo. É menor que a área desse retângulo. Esse retângulo é DE vezes DP. DP é esse segmento aqui, que eu vou pintar de azul. Então, LK vai ser menor que DP, só que DP é igual a LI. Se o LK é menor que LI, o que acontece? Acontece que, como eu peguei um ponto I aqui qualquer, à esquerda do F, isso está dizendo que o K está sempre abaixo da curva. A gente consegue fazer o mesmo tipo de prova para pontos na continuação da reta aqui à direita do F. Não ficou uma reta muito boa, mas se eu escolher um ponto aqui da curva à direita do F, esse ponto aqui na vertical vai estar abaixo da curva. E aí isso vai mostrar que a reta TF é tangente a essa curva aqui original. A demonstração é análoga, né? A demonstração é análoga a desse caso aqui. E assim o Isaac Barrow mostrou a relação de integração e tangente. Por quê? Observa que DF sobre DT, que é essa tangente aí, ela é quem? Ela é dE sobre uma constante, né? E essa curva que a gente derivou, que a gente achou a tangente, ela é a área daquelas regiões dividida pela mesma constante. A área pela mesma constante R. Então aqui você está dizendo que a inclinação da tangente à curva dada pela área dividido por R é DE dividido por R. DE é quem? É exatamente a ordenada da curva original. É quem faz o papel de fx, né? E a área faz o papel de integral de fx. Então foi isso que o Isaac Barrow mostrou geometricamente. Bom, até o próximo vídeo.